Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a inflamação. A inflamação é um assunto muito comentado, mas as pessoas elas precisam entender o que é inflamação, o porquê de uma dieta anti-inflamatória. Então eu vou explicar isso passo a passo no vídeo de hoje. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, toque o sininho para receber as notificações e vamos lá! Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar, muitas vezes a gente pensa na inflamação sempre pelo lado ruim, né? Ah, a inflamação é ruim, preciso fazer uma dieta inflamatória, tomar anti-inflamatório, enfim. A gente tem que entender, num primeiro momento, que a inflamação, ela anda ali juntinho com nosso sistema imune. Então, muitas vezes a gente precisa inflamar. A inflamação ela é o primeiro passo da cicatrização. Então, quando a gente se machuca, por exemplo, nesse machucado, a hora que forma uma casquinha, isso é devido ao processo inflamatório. Por isso que eu falo que a inflamação e a imunidade andam juntas. Então, não é de todo ruim. A gente não precisa pensar em inflamação só no lado negativo. A inflamação faz parte do nosso processo, ela faz parte do nosso organismo. Até na questão da inflamação muscular, por exemplo. Para o músculo crescer, para a gente ganhar massa muscular, eu preciso inflamar esse músculo. Eu preciso rasgar um pouquinho essa musculatura para que ela cresça, essas fibras musculares para que ela cresça. Então a inflamação ela não é de todo ruim. Primeiro ponto. O problema é quando isso começa a acontecer de forma aguda, de forma crônica, e aí sim, essa inflamação vai gerar consequências a longo prazo, que é diferente dessa inflamação inicial que eu tô aqui explicando para vocês. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em inflamação, é a consequência de algumas atitudes que nós tomamos muitas vezes. Para a gente ter um organismo inflamado, significa que ele produziu mais radicais livres, que o nosso corpo ele não está conseguindo combater as coisas ruins que a gente está mandando para ele, seja via estresse, seja via alimentação, seja via emoção. Então tudo isso pode causar uma inflamação no nosso corpo. Por isso a gente bate muito na tecla de dietas anti-inflamatórias, de dieta do Mediterrâneo, por exemplo, porque são estruturas alimentares que conseguem melhorar esse processo inflamatório que ele é ocasionado ao longo do tempo. Eu vou citar para vocês alguns sinais e sintomas de um organismo inflamado, que muitas vezes a pessoa ela nem percebe, ela convive com isso, ela não sabe que ela está com esse organismo inflamado, mas existe uma inflamação crônica, ali o organismo dela já não consegue mais combater aqueles radicais livres e essa inflamação ela já dominou o corpo. Eu vou falar alguns sinais e sintomas que são super importantes de identificar se esse paciente, se essa pessoa está inflamado ou não, inflamado no sentido ruim, tá? Alguns sintomas como dor de cabeça, inchaço, distúrbio de digestão, então a digestão ruim, alteração de intestino, acúmulo de gordura abdominal em excesso, não é um acúmulo pequeno não, é um acúmulo mais significativo dessa gordura abdominal, dores articulares, é sintoma de inflamação, fadiga excessiva, problemas de humor, gengivite e alergias. Aqui eu citei alguns exemplos que são comuns, né, de apresentarem, as pessoas terem dor de cabeça com frequência ou ter dor articular com frequência, isso significa uma inflamação de forma generalizada. E aí eu citei para vocês a dieta do Mediterrâneo, né? É uma dieta que foi comprovado que ajuda nesse processo inflamatório. Por que dieta do Mediterrâneo? Porque ela vem da Itália, da Grécia, da Espanha. E aí ela tem um consumo maior de peixes, de folhosos, e depois eu posso detalhar um pouquinho mais isso para vocês. Alguns estudos comprovam que a dieta do Mediterrâneo ela tem um potencial de melhorar câncer, de melhorar doenças cardiovasculares, neurológicas, diabetes. E aí ela tem uma característica mais gordurosa, com azeite de oliva, com castanhas, peixes, enfim. E a gente tem que lembrar que uma dieta anti-inflamatória, ela não melhora só para quem tem uma doença autoimune, ela melhora a qualidade de vida. É isso que é importante, né? Então, ter uma dor de cabeça não é uma doença autoimune, por exemplo.
Mas fazer uma dieta anti-inflamatória é super importante para que a gente consiga desinflamar o corpo e essa dor de cabeça não aconteça com tanta frequência, por exemplo. Existem alguns produtos que pioram o processo inflamatório. Eles são chamados de AIDs. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Principalmente isso acontece em produtos de origem animal. Então, por exemplo, quando a gente vai grelhar, vai fritar uma carne, aquela casquinha que forma em volta é esse produto de glicação, é esse AID. E esse AID é extremamente inflamatório. Então, o ideal é que quando nós formos consumir alimentos de origem animal, não tenha aquela casquinha, não forme aquela crostinha, que na maioria das vezes é bem saboroso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquela crostinha que forma, ela é um produto mais cancerígeno, ela é um produto mais inflamatório, e aí quanto mais a gente consome, mais a gente deixa o nosso organismo inflamado, né? Porque ele não consegue combater isso. Então o ideal é, primeiro, obviamente, não fritar, né? Não usar esse tipo de preparação, e quando for cozinhar, tentar cozinhar lentamente, em fogo baixo, porque daí o processo de cocção ajuda a não formar essas casquinhas. Se você grelha muito rápido, ou em temperaturas altas, ou frita em altas temperaturas, de forma rápida, a tendência é formar mais rapidamente esses AIDs. E se você cozinha, usa água na forma de preparo, fogo baixo, lentamente, é mais difícil da gente produzir esses AIDs e aí automaticamente ajuda numa dieta mais anti-inflamatória, tá? Uma outra questão é o estresse. O estresse, ele aumenta o nível de cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse. E aí, quando a gente tá com cortisol muito alto, a inflamação no nosso corpo também é maior. Então, o estresse também é algo que a gente tem que se atentar. Eu sei que hoje em dia falar para a pessoa não ficar estressada, para não se preocupar, é impossível. Mas existem estratégias para a gente tentar combater o estresse, como a meditação, por exemplo. A meditação, sair do piloto automático, terapias alternativas, são super importantes para a gente conseguir alcançar o autoconhecimento e melhorar a nossa ansiedade, o nosso estresse, diminuir níveis de cortisol, dormir melhor, né? Então, os chás como antioxidantes também são estratégias para melhorar esse estresse, por exemplo. E aí a gente pode usar isso, né, de forma diária como um hábito, por exemplo, chás, meditação, terapias alternativas, para conseguir controlar, para não deixar esse estresse explodir, por exemplo. Quando a gente fala de doenças autoimunes e de doenças inflamatórias, existe uma listagem enorme dessas doenças, como doenças reumatoides, artrite, artrose, obesidade, dor crônica, envelhecimento precoce, níveis de estresse alto, Alzheimer, Parkinson, osteoporose, doenças relacionadas ao intestino, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, aquela pessoa que está o tempo todo cansada, o tempo todo fadigada, dores de cabeça, enxaqueca. Então ali a gente relaciona algumas doenças, alguns sinais e sintomas que têm relação com a inflamação, né? Um organismo inflamado possivelmente apresente uma dessas doenças, algumas autoimunes, e outras, algum sinal, algum sintoma, como por exemplo intestino, como por exemplo dor de cabeça. Eu vou falar de algumas estratégias, não só alimentares, mas de algumas estratégias gerais para que a gente consiga melhorar esse processo de inflamação. Então, a meditação, a yoga, como eu já falei, que tem uma correlação com o estresse. A maioria das frutas, as frutas possuem muito antioxidantes, então elas combatem os radicais livres que são gerados pela inflamação. Estratégias de dieta cetogênica, estratégias de dieta mediterrânea, como eu falei, também auxiliam nesse processo inflamatório. Ômega 3, consumo de gorduras boas como azeite, castanhas, coco, abacate também auxilia nesse processo. Quando a gente fala em chás, por exemplo, a moringa, o chá de tulsi melhora muito esse processo inflamatório, canela, gengibre, chá verde, os vegetais crucíferos, por exemplo, as brascas, brócolis, couve-flor, vegetais verdes escuros de forma geral, espinafre, rúcula, eles também possuem muito antioxidantes que ajudam na melhora dessa inflamação. Pimenta também ajuda. Cúrcuma, cominho,
alho, alecrim, todos os temperos naturais, eles têm uma propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que ajudam nesse processo da inflamação. O tomate, por exemplo, o licopeno, magnésio, zinco, que são minerais que a gente encontra na alimentação e também podemos usar como suplementação. Então, de forma geral, é importante que você use essas estratégias antioxidantes, anti-inflamatórias no seu dia todo. Vegetais folhosos verdes escuros, castanhas, azeites, cúrcuma. Cúrcuma é um antioxidante maravilhoso que dá para usar em forma de tempero ou em forma de suplementação também. Estratégias importantes para preparar para o sono. O sono ele precisa ser reparador para que a inflamação vá diminuindo no nosso organismo. Então usar chá de mulungu, passiflora, melissa, essas estratégias antes de dormir, usar a moringa, o tulsi, a canela, o gengibre durante o dia e esses chás mais calmantes durante a noite ajudam muito a modular essa inflamação. E obviamente, não consumir alimentos industrializados, ricos em açúcar, é investir muito mais nas gorduras boas, em proteínas saudáveis, regar sempre com bastante azeite esse prato de salada que você vai consumir para que te gere saciedade, consumir mais proteínas magras, então peixes, fontes de ômega 3, como salmão, sardinha, atum. O ômega 3 é um nutriente muito anti-inflamatório. E aí, de forma geral, ter uma dieta equilibrada, pode ser a estratégia da cetogênica, pode ser a mediterrânea, pode ser o jejum intermitente, aí vai de qual você se adaptar melhor e qual o profissional indicar, dependendo do seu sinal, dependendo do seu sintoma ou dependendo de uma doença autoimune, se você tiver, enfim, alguma osteoporose, artrite reumatoide, por exemplo, que daí são casos mais específicos que a gente às vezes precisa tirar o glúten para melhorar essa inflamação também. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, que a inflamação é algo natural no nosso organismo, mas a partir do momento que ela começa a ser aguda, ela começa a prejudicar. E aí a gente precisa usar estratégias anti-inflamatórias pensando em saúde e em bem-estar, não é em emagrecimento só. O emagrecimento ele vem como uma consequência. O importante é a gente pensar em deixar esse corpo organizado. É tirar as toxinas, eliminar os processos inflamatórios e, como consequência, o emagrecimento vai acontecer a longo prazo. Mas no primeiro momento, às vezes eu preciso desinflamar para depois emagrecer. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber o conteúdo toda semana. Deixe sua sugestão, deixe seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.